Ei, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa nosso aqui de meditação para as crianças da Sahaja Yoga. Bom, para quem está nos assistindo aqui ao vivo, né, hoje é o primeiro domingo de dezembro, esse mês tão especial. Eu sou a Aida e espero que vocês aproveitem muito o que a gente preparou para vocês hoje. Bom, como vocês sabem, a cada fim de semana a gente fala um pouquinho sobre alguma parte do nosso corpo sutil, do corpo que a gente tem dentro da gente, dessa energia que nos faz, né, ter essa vida, ter essa alegria e várias qualidades. E hoje eu vou falar para vocês sobre o terceiro ponto nosso dos 7 que a gente tem ao longo da nossa coluna, do nosso corpo. E esse fica aqui, ó, no umbigo, na região da nossa barriga. E ao redor dele tem uma região que chama void. Em inglês, void é vazio. E essa região, a gente já até comentou aqui outras vezes, ela nos ajuda a ter disciplina. Assim como os grandes mestres, os discípulos, né? E a gente até comentou que a gente vai tendo ao longo da nossa vida também, né? Esses mestres que nos inspiram a ter qualidades, né, no nosso dia a dia. Para nós na Sahaja Yoga, né, uma grande mestra, uma grande professora foi Shri Mataji. E ela que nos ensinou isso tudo, né, que hoje a gente compartilha com vocês. E então esse ponto aqui, né, ao redor do nosso umbigo, na região de toda a nossa barriga, ele vai nos ajudar a ter essas qualidades, né, muito ligadas aí à disciplina, a gente conseguir, né, ser os nossos próprios mestres. Então ninguém precisa chamar nossa atenção, a gente mesmo começa a perceber onde que a gente pode corrigir. E com isso a meditação nos ajuda muito, né, a ir percebendo e melhorando esse aspecto em nós. E no centro da nossa barriga, no umbigo, botem a mãozinha aí para vocês saberem o ponto que eu tô falando. Ele é sobre a satisfação. E eu queria comentar hoje um pouquinho com vocês sobre ele. Eu achei legal a gente estar começando dezembro falando sobre esse assunto, porque já tá todo mundo aí pensando no Natal, nas festas de fim de ano, e tem muita coisa boa, né, nesses encontros. Mas tem uma coisa que a gente sempre comenta, ou vocês já devem ter ouvido alguém fazer esses comentários, ligando as comemorações, o Natal, a noite de Natal, a comilança. As comidas gostosas que a gente come, várias sobremesas e pratos que a gente não vê em momento nenhum ao longo do ano, só vê no Natal, já é esperado. Então é muito comum a gente remeter esse período aí, né, de férias, de festas, com comer muito. E isso é muito bom, né? A gente vai comer comida gostosa e etc. Isso não tem problema nenhum. Mas a questão que eu queria comentar aqui com vocês hoje é sobre quando a gente excede, quando a gente come muito, sabe? Quando a gente se sente até fraco assim, respira fundo, de tanto que a gente comeu, a gente consegue saber quando a gente comeu a mais do que a gente precisava. Eu, por exemplo, tinha muito costume de ter essa sensação quando eu ia comer na casa da minha mãe. A comida dela é muito, muito boa e lá eu não conseguia parar de comer. Então, eu comia um prato e eu falava, não, só isso aqui eu tenho que repetir um pouquinho, isso aqui também um pouquinho. E desde criança eu fui assim, muito boa de garfo e comia bastante, principalmente essas comidas que eu gostava muito. E as que a minha mãe fazia, para mim, eram as campeãs. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo qual que é a comida preferida de vocês, ou quem que faz uma comida que vocês adoram e quando vocês comem fica difícil não comer mais. Mas vocês sabiam que a meditação nos ajuda nisso? A gente consegue começar a perceber quando a gente já comeu e tá bom, eu não preciso comer mais, eu estou satisfeito. E eu sou mineira. Aqui em Minas Gerais, isso foi até difícil, esse processo que eu fui tendo ao longo da meditação. Porque aqui, para a gente mostrar para alguém que a gente gostou da comida deles, que a comida foi boa, a gente come muito. Se você chegar na casa de alguém e nem comer,
muita pessoa vai achar que você não gostou. É quase uma falta de educação. Então, aos pouquinhos, eu fui tentando mostrar que, olha, não, eu tô satisfeita, eu gostei muito. Por exemplo, com a minha mãe. Se eu vou lá e não repito, ou como pouco, ela acha que é porque aquele dia a comida não estava boa. E aos poucos eu fui conversando com ela e falando, mãe, sua comida tá maravilhosa, mas eu não vou comer mais porque eu já estou satisfeita. E isso, claro, né, é uma atividade que eu tenho que ficar prestando atenção sempre, assim. Por isso que eu medito todo dia. E isso é o ideal que a gente medite, porque esse tipo de coisa vai ser muito comum a gente encontrar. Inclusive, não é só com comida. Se vocês forem pensar, essa questão de não saber qual ponto que a gente está satisfeito ou querer mais, acontece com várias coisas. Por exemplo, quando a gente vai comprar um brinquedo, às vezes a gente fica sonhando com aquele brinquedo de um super-herói ou de algum outro bichinho e a gente quer muito e fica pedindo. Às vezes chega agora no Natal, pede de Natal pro Papai Noel, ganha de presente, uma coisa que a gente estava gostando muito. E às vezes a gente brinca com aquilo um pouquinho e depois já deixa pra lá. E quer agora um outro brinquedo, porque viu que um amiguinho tem, o que o seu colega na escola tem e agora você quer. Mas e esse brinquedo que estava novo? Ah não, agora eu não quero, já tem um outro, agora é uma outra moda. Então é muito comum isso, a gente não conseguir ficar satisfeito, não conseguir aproveitar o que a gente tem, ficar feliz, curtir aquilo ali e já quer imediatamente querer outra coisa. E quando a gente conquista uma coisa, a gente já quer outra maior. Se a gente queria muito, não sei, uma casa maior, e aí a gente vai, consegue mudar para aquela casa maior, e aí você podia aproveitar demais aquilo. Às vezes a gente vai ver uma outra casa que é ainda maior, e aí a sua você já não está satisfeito. Então, e aí vocês percebem que isso pode acontecer em vários aspectos da nossa vida, né? Às vezes a gente está numa escola, mas se eu tivesse em outra escola ia ser melhor. Mas eu tenho esse irmão, e se eu tivesse um irmão igual daquele outra pessoa, ia ser melhor. Mas minha mãe, ela é muito assim, se ela fosse, ia ser melhor. E a gente não consegue ficar satisfeito, porque sempre o que a gente tem, a gente olha para o lado e vê uma coisa que a gente acha que ia ser melhor. Só que isso, a gente que fica aqui no meio, entre essas duas coisas, do que a gente tem e do que a gente gostaria de ter, se a gente ficar sempre nesse movimento, a gente nunca vai estar satisfeito. E isso significa que a gente nunca vai estar feliz. E se a gente pegasse aquele brinquedo que a gente desejou tanto e aproveitasse muito, chamasse as pessoas para brincar, agradecer de ter aquele brinquedo, criar outros usos para ele e etc. A gente podia ter muita alegria envolvida naquilo, ao invés de só ficar já insatisfeito, nem aproveitar. Ele tá aqui, do seu lado, com tudo que você precisa para ficar feliz, mas aí você desperdiça isso para ficar infeliz querendo outra coisa. E essa coisa vai chegar, vai te dar uma felicidade rapidinha e a gente já vai estar insatisfeito porque quer uma outra coisa. E isso, hoje, se a gente não prestar atenção, a gente pode viver a vida inteira assim, todos os dias em algum aspecto. E às vezes a gente não ficar satisfeito com o corpo que a gente tem, com o cabelo que a gente tem, com as amizades que a gente tem, enfim. Tudo pode nos causar isso, mas também é por isso que a meditação é tão importante. A gente tem a opção de aproveitar, de ver o lado bom de tudo isso que está ao nosso redor. Shri Mataji, que é a nossa grande professora e nos ensinou tudo isso, né, que a gente aprende, ela nos contou várias histórias para nos ensinar um pouco essas questões, esses valores dessa raja, né? E ela contou uma história que eu acho muito legal para a gente entender isso. Ela falou que quando a gente está andando entre rosas, flores de rosa, elas têm o perfume, a beleza, e elas são coloridas, são muito belas, né? É uma coisa linda ali, você está andando entre várias rosas. Mas elas também têm espinhos.
E a gente pode escolher onde a gente bota a nossa atenção. Se é na beleza, na parte agradável, que nos faz feliz, na parte colorida, ou a gente pode colocar atenção nos espinhos, naquilo que pode machucar e etc. E isso é uma escolha que a gente faz. E em relação às rosas, é uma ideia boa da gente pensar em relação a tudo. Então, até aqui em casa, quando acontece alguma coisa, a gente fala: mas você está escolhendo olhar para as rosas ou para o espinho? Porque toda situação vai ter uma coisa boa e também podem ter coisas ruins, mas mesmo nas coisas ruins, nas partes tristes ou num momento difícil que a gente vive, tem alguma coisa legal ali para nos ensinar. Mesmo quando é uma coisa que nos irrita, a gente pode aprender com aquela raiva, entender o que a gente pode aproveitar daquela situação para fazer diferente, para aquilo não acontecer de novo. E, enfim, então tudo que a gente tiver na nossa vida, a gente pode ter essa escolha. E isso vai nos fazendo ficar satisfeitos, alegres, com essa serenidade. E sabe o que vai acontecendo com o passar do tempo? Você vai tendo coisas cada vez melhores. Mas elas chegam não porque você estava ansioso e esperando e você está feliz e chega alguma coisa para te fazer ainda mais feliz. E você estava satisfeito e chega alguma coisa para te deixar mais satisfeito, mais tranquilo. E não são as coisas que vão chegando porque eu estava almejando isso, eu estava querendo muito, eu estava sofrendo porque eu não tinha. Porque essas coisas que chegam quando a gente está até ansioso e etc., elas vão chegar naquilo que a gente estava falando. Elas dão alegria por pouco tempo. Então é isso, eu queria contar uma historinha para vocês agora, rapidinho, para a gente poder refletir um pouco sobre essas questões que a gente falou. Tanto da satisfação, que está no nosso umbigo, né? Nessa parte sutil, ela está representada nessa região da nossa barriga. E o void, que é essa região ao redor da nossa barriga, né? Que nos dá disciplina, que faz a gente seguir, né? E conseguir refletir os nossos mestres. Então, vamos lá para a história. Hoje eu vou contar para vocês uma história que me contaram e agora vocês vão poder contar para outras pessoas. É uma história de um menininho lá da Índia. Ele se chamava Ravi. O Ravi, ele morava na Índia, numa terra que é onde Shri Matas, né, que nos ensinou tudo isso sobre essa Raja, nasceu e cresceu lá. E também era a terra de Mahatma Gandhi. Quem já ouviu falar sobre ele? Ele era um grande sábio indiano que ensinou muitas coisas bem legais para o povo de lá. E ele tinha uns métodos muito interessantes de passar os seus ensinamentos. E a mãe de Ravi um dia foi procurar Gandhi e falou com ele: Gandhi, estou preocupada porque o Ravi, ele gosta muito de doces. Ele come muitos doces e ele não se cansa. Para ele, doce, ele troca doce por qualquer refeição, ele sempre quer comer doces. Só que agora ele está começando a ter problemas de saúde por conta disso. Mahatma Gandhi ouviu e falou com ela: faz o seguinte, vá para casa e volte daqui 1 mês. E foi exatamente isso que ela fez. Ela foi para casa, não falou nada com Ravi, deixou ele comendo os doces dele. E depois de 1 mês, ela voltou lá e estava animada e curiosa para saber o que seria feito. Mahatma Gandhi chamou Ravi em um cantinho, conversou com ele, menos de 1 minuto, e já liberou. Ravi foi para casa e ele parou de comer doces. A saúde dele foi se restabelecendo, que o nosso corpo ele é muito sábio, muito rápido, né, para se curar. E a mãe dele ficou muito intrigada com aquilo, porque eles conversaram tão rapidamente. Então ela voltou em Gandhi e perguntou para ele: Gandhi, você pediu, quando eu vim aqui, você me pediu 1 mês, mas nada foi feito nesse mês, você falou tão rápido com ele,
o que que aconteceu e por que eu precisei esperar isso, se era tão rápido, por que que você não fez logo que eu trouxe? E Gandhi disse para ela: quando você veio, eu ainda comia doces. E eu precisava deste um mês para ficar sem doces. Então, quando ele conversou com Ravi, ele sabia exatamente o sacrifício, a dificuldade que era deixar de comer uma coisa que ele gostava tanto. E foi assim que Ravi se sentiu também sensibilizado por saber que ele entendeu e passou por aquilo por ele. Ele foi um exemplo e assim foi fácil ser um mestre que o inspirou. E assim a gente pode perceber como é para a gente também, como a gente tem muito mais facilidade de ensinar alguma coisa para o outro conforme a gente vive aquilo. E foi isso que Gandhi nos falou, nos ensinou. Ele pôde falar para ele sobre o sacrifício que era se limitar de alguma coisa que era muito boa por um bem maior que era a saúde, depois de ele mesmo ter experimentado isto. Bom, essa é a história de Gandhi e do pequeno Ravi. Espero que vocês tenham gostado. E aí, quem gostou de aprender um pouco com Gandhi, esse grande indiano que deixou várias lições muito belas para a gente? Bom, então agora eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma meditação juntos e conseguir sentir essa satisfação, essa alegria e tranquilidade que a satisfação nos traz. Vamos lá? Bom, a gente pode assentar confortavelmente, pode ser no chão, numa cadeirinha. Bom, a gente apoiar nossas costas se a gente quiser. O importante é que a gente se sinta confortável. Agora a gente pode fechar os olhos e colocar as nossas duas mãos com a palma para cima, descansando em cima do nosso colo. E agora a gente pode respirar fundo, puxando bastante o ar pelo nariz e soltando tudo pela boca. Mais uma vez. E mais uma vez. Isso. Agora a gente pode levar a atenção para dentro da gente, deixar os pensamentos. Então, se algum pensamento vier, a gente simplesmente deixa ele passar e não conversamos com ele. Já já a gente volta para resolver tudo isso que vier na nossa mente. Isso. Agora a gente pode colocar a nossa mão direita no lado esquerdo do nosso coração e pedir aqui para essa energia que cuida de nós para se fazer presente, vir para esse pontinho bem no nosso coração. E a gente pode falar para ela: eu sou o puro amor. Eu sou amor. Eu sou só amor. Isso. Agora a gente pode botar a mão aqui no lado esquerdo no nosso pescoço, nesse encontro na curvinha do pescoço com o ombro esquerdo. E aqui a gente afirmar: eu não tenho culpa de nada. Eu não sou culpado por nada. Eu não tenho culpa de nada. E agora, com a mão na nossa testinha, bem no centro da nossa testa, a gente afirma para dentro de nós mesmos: eu perdoo. Eu sinto o perdão. Perdão a todas as pessoas, inclusive a mim mesmo. Eu perdoo, eu perdoo. Eu perdoo.
E agora a gente bota a mão aqui na nossa cabeça, no alto da nossa cabeça, com os dedinhos esticados. A gente pode até massagear um pouquinho. E aqui a gente pedir essa energia que cuida da gente, que é a mesma que cuida de toda a natureza, e pedir a ela, por favor, me dê a realização do si. Me torne único e unido com essa energia. Me torne uma criança realizada. Me dê a realização do si. E agora a gente pode voltar as mãos para o colo e respirar fundo. E agora, com atenção na nossa barriga, a gente pode fazer movimentos circulares, igual os ponteiros do relógio. E colocar nossa intenção para que a gente tenha disciplina, para que a gente consiga seguir os bons ensinamentos e para que a gente se sinta satisfeito, que a gente sinta alegria e consiga aproveitar tudo aquilo que a gente tem hoje, agora. A gente pode botar as mãozinhas novamente, fechar os olhinhos e respirar.
Bom, é isso. Vocês podem abrir os olhos agora. E aí, como foi? Espero que vocês estejam todos satisfeitos e que vocês consigam levar atenção para esse ponto sempre quando vocês perceberem aí ao longo dos próximos dias vocês querendo mais do que vocês precisam ou ficando insatisfeito com uma coisa que não tem necessidade. E principalmente também na hora das refeições, a gente lembrar, né, de comer e perceber, eu já comi o suficiente? Eu já estou satisfeito? Se tiver, a gente pode também parar. E para poder ajudar vocês nisso, sem vocês precisarem ficar pensando nisso o dia inteiro, é muito bom a gente meditar 5, 10 minutinhos de manhã e 5, 10 minutinhos à noite, antes de dormir, como a gente fez agora. Só sentar, ficar em silêncio, levar a atenção para dentro da gente. Isso faz com que naturalmente, sem a gente fazer esforço, a gente já consiga ir praticando e colocando tudo isso aí em prática na nossa vida, sem precisar ficar pensando, raciocinando sobre isso, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado hoje da nossa meditação, do programa que a gente preparou para vocês. E agora, como a gente sempre propõe aí uma atividade para vocês fazerem, eu vou fazer essa atividade aqui também essa semana, que é o seguinte: a gente falou de comida, não falou? E sobre como é gostoso. E vocês sabiam que na hora da gente fazer as comidas, essa nossa energia, essa parte sutil nossa, também age ali nas nossas mãos, na hora que a gente está preparando um alimento, colocando ali as coisas para serem feitas, a gente está colocando também o nosso amor, a gente está colocando ali também a forma como a gente está se sentindo. Por isso que quando a gente come a comida da nossa mãe, a comida da nossa tia ou de algum amigo especial, alguém que cozinha muito bem, um pai, um irmão, enfim, alguém perto da gente que a gente come e acha uma comida muito boa, a gente também está sentindo ali, não é só o tempero, a gente está recebendo também o carinho e o amor com que aquela pessoa preparou a comida pra gente. Então, o meu convite para vocês é para vocês colocarem as mãozinhas e essa energia boa de vocês em alguma comida essa semana. Pode ser qualquer coisa, um sanduíche, um prato. Eu quero que vocês vão para a cozinha com algum responsável aí que more com vocês para poder fazer uma comida e oferecer para alguém que vocês gostem muito, inclusive para vocês mesmos. E aí, enquanto eu estiver fazendo essa comida, eu quero que vocês lembrem das nossas conversas, das nossas meditações e preparem com essa intenção de colocar o melhor de vocês naquela comida. Independente do resultado, do sal e do ponto do doce, eu tenho certeza que quem comer vai sentir muito bem, porque ele está comendo o carinho e o amor que vocês colocaram. E eu quero então, para a gente poder saber aí como foi essa semana, que vocês tirem uma foto aí ou da comida ou de vocês preparando e nos mande no nosso grupo de WhatsApp. A gente vai adorar saber o que vocês prepararam aí de gostoso. E aí, para a gente poder saber, vocês nos mandam essa foto aqui no nosso grupo, que fica o link aqui embaixo. Tendo qualquer dúvida, é só pedir para um adulto, e lá também a gente tá todos os dias disponíveis para poder tirar dúvidas. A gente medita junto lá nesse grupo e vai ser uma alegria ter vocês com a gente, né? Para quem está, continuar conosco, e para quem ainda não participa, vão ser muito bem-vindos, tá bom? Então é isso, eu desejo aí uns próximos dias de muita satisfação, de muita alegria e principalmente de muita meditação, tá bom? Um abração, muito obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês. E a gente espera vocês aqui domingo que vem, que a gente tem mais histórias e mais meditações juntos para fazer. Um beijo, muito obrigada!